Quando você está praticando, você está aprendendo também. Uma maneira boa de você aprender é enquanto você pratica, enquanto você está realizando alguma coisa. E aí a gente, às vezes, percebe que as pessoas invertem isso quando elas ficam obesas cerebral. Né? Ou seja, elas só botam para dentro, não realiza nada, não pratica nada, não erra nada, mas vai botando informação para dentro, vai criando ali um acúmulo de informação no cérebro. Né? Eu tenho certeza que muita gente que nos assiste é empresário. Grande parte dos empresários, brasileiros principalmente, mas também em outros países, Pablo, trabalham pelo lucro. E o lucro é bom. Lucro não é uma coisa do mal, como algumas pessoas que têm determinadas ideologias pensam que é. O lucro é o que move um país, é o que gera impostos, é o que gera empregos. O lucro, ele é o que gera uma empresa possibilitar fazer investimentos, fazer novas contratações. O lucro é muito bom. Mas o lucro, ele é a gorjeta do empresário. O lucro não é a principal fonte de geração de riqueza para um empresário. E eu, até 2008, que eu já era empresário há 13 anos, minha empresa devia faturar alguma coisa perto de 80, 90 milhões de reais em 2008, eu já devia ter ali uns 25 a 27 milhões de lucro por ano, ou seja, em 2008 eu tinha 36 anos, e esse resultado já era um resultado notório naquele momento, de onde eu tinha vindo. Tinha acabado de receber uma proposta de compra do meu negócio, na ocasião, por 200 milhões de reais, que eram 100 milhões de dólares na época. E foi quando eu falei, cara, o que é isso? Que parada é essa, entendeu? Foi quando eu entendi que existia uma riqueza que é maior do que o lucro, que é o equity. O que é o equity? É o valor do seu negócio, é quanto vale o seu negócio. É como se fosse o seguinte, você tem uma impressora que imprime 10 milhões por ano. Vamos supor que o Banco Central te desse uma impressora legal que imprimisse 10 milhões por ano. Ou seja, você gera 10 milhões de riqueza por ano. Beleza. Mas quanto vale essa impressora? Quanto vale essa impressora? Se ela estivesse à venda numa loja, uma impressora que pudesse imprimir dinheiro de maneira legal. Isso é só uma ideia hipotética, conceitual, tá? Quanto vale essa impressora? Uma impressora normal que imprime papel custa talvez R$1.000, R$500, eu não sei quanto custa uma impressora, mas deve custar por aí. Mas é uma impressora que imprime 10 milhões por ano. Quanto vale essa impressora? Esse valor se chama equity, esse valor se chama o valor do seu negócio. Então, portanto, trabalhar para construir o valor do seu negócio, trabalhar para que o seu negócio seja uma impressora, uma máquina de produzir dinheiro, de forma que esta máquina tenha um valor o qual o mercado, bancos, fundos ou grandes investidores se predispõem a pagar por essa máquina, por essa impressora, isso é um outro jogo. É um jogo diferente do jogo do lucro. Então, desde quando eu aprendi isso muito tarde. Eu aprendi isso, eu já era 13 anos como empresário, estava bem sucedido, ganhando lucro, mas no dia que alguém me fez uma proposta de me pagar 100 milhões de dólares, na ocasião era 200 milhões, o dólar era 2-1, eu fiquei assim, cara, que jogo esse cara está jogando? Esse cara está jogando um jogo diferente do meu, por que ele me paga isso? Como é que ele tem essa grana? De onde que ele arrumou esse dinheiro? Por que vale a pena isso para ele? Eu me senti assim, caramba, 200 milhões de reais era bom, era uma boa grana para mim naquela época, para eu receber. E aí mas por que ele está jogando esse jogo? Aí eu pedi 30 dias para pensar. Pedi a ele, cara, me dá 30 dias para eu pensar. Quando eu pedi para ele 30 dias, no fundo, eu não estava querendo só pensar se eu ia aceitar ou não a proposta. Eu queria entender que jogo é esse que ele está jogando, cara. Que jogo é esse? E ele era meu concorrente. E aí eu falei, ele está jogando um jogo que eu não estou jogando. E aí eu fui pesquisar. Em 30 dias eu comecei a entender que existia uma riqueza que eu nem sabia que existia. Alguém já achou 100 reais no bolso sei lá, achou 50 reais, 10 reais, achou um dinheiro que você esqueceu no bolso? É bom, né? Achar 100 reais no bolso é bacana. Aquele dia eu tive a sensação que eu achei 100 milhões de dólares no bolso. Uau! Porque era um valor que existia, era uma riqueza que existia que eu nem sabia. O meu negócio, ele tem um valor. E esse valor, se eu aprendo a construir esse valor, cara, é uma riqueza muito maior do que o lucro. O lucro é uma gorjeta. Então o empresário que trabalha apenas para o lucro, ele está trabalhando apenas por uma gorjeta. E olha só, eu não tenho nada contra a gorjeta. Eu gosto de lucro, gosto de gorjeta. Todo mês lá, quando meu financeiro de cada empresa liga, olha, esse mês é tanto, eu fico super feliz. A gorjetinha é boa. Mas a riqueza que a gente constrói é a riqueza do equity. Se a empresa der prejuízo, ela quebra? Não necessariamente. Por quê? Porque ela pode estar dando prejuízo no caixa porque você está fazendo um investimento muito alto. Muitas empresas foram compradas quando ainda não davam lucro. O Instagram, por exemplo, foi comprado pela Meta, que é do Facebook, se não me engano, por $1 bilhão de dólares.
E ela não tinha nem receita. Ela, obviamente, era uma empresa Uber operou até pouco tempo. Uber operou até pouco tempo. A Record. Nubank operou até pouco tempo. E por aí vai. A Amazon. Porque o que vale na construção de riquezas é a projeção. Então, beleza, eu estou dando 1 milhão de prejuízo hoje, amanhã eu estou dando 500, no outro dia eu estou dando 100 mil, no outro dia eu empatei 0 a 0, no outro dia eu estou dando lucro, no outro dia eu estou dando 100 milhões de lucro, no outro dia eu estou dando 1 bilhão de lucro. Então, essa jornada é que gera, isso precisa ser muito bem fundamentado para que o investidor, ele acredite na sua tese e decida fazer parte dessa jornada com você enquanto você não está dando lucro, porque enquanto você não está dando lucro, você está mais baratinho e depois você vai valer muito. É assim que funcionam essas startups, essas empresas do Vale do Silício, essas grandes empresas de tecnologia. No Brasil, a gente precisa gerar caixa. No Brasil não tem essa coisa do venture capital que tem nos Estados Unidos, que o cara vai botar dinheiro na tua ideia simplesmente do nada. No Brasil a gente precisa mostrar resultados. A gente é mais raiz aqui no Brasil. Mas o mais importante da gente entender, o empresário entender, que o principal valor está no equity. A principal riqueza está no valor da sua companhia. Quando você entende isso, você vai dirigir todas as suas ações, o teu trabalho, o seu esforço para a construção de valor. Então, por exemplo, aquela empresa que em 2008, que eu recebi a proposta de 100 milhões de dólares, que era de um concorrente, que eu fui estudar, depois que eu estudei, eu fiquei encantado com aquele assunto, eu falei, não, tá cedo ainda para eu vender. Eu dei não para o cara. Pô, difícil é dar não para 100 milhões de dólares, entendeu? Hoje seriam 600 milhões de reais. Não é fácil, dei não. Só que 5 anos depois, nós vendemos a mesma empresa por 500 milhões de dólares. Eu falo em dólar por causa do tempo, né? Já faz tanto tempo que o dólar é uma boa referência. Ele sempre fala em dólar. A cabeça dele é dolarizada. Mas pra que ficar falando dólar? Principalmente, Marçal, num país em que a gestão política do país, ela não é responsável do ponto de vista fiscal. Nós, por exemplo, esse ano no Brasil vai ter tá com déficit aí de 1,3 trilhão de real. Déficit é o quê? É prejuízo. Ou seja, faturou muito e gastou 1 trilhão a mais, 1,3 trilhão a mais do que faturou. E aí, para poder pagar essa conta, emite títulos. Sabe o Tesouro Direto? É isso, você emite um papel. Esse papel paga juros. Esse juros chama Selic. É aqueles juros que paga a remuneração do teu Tesouro Direto, por exemplo. Agora, quanto mais deve, quem compra um Tesouro Selic, por exemplo, um Tesouro Direto, por exemplo, está emprestando dinheiro para o Brasil. Então, quando você empresta dinheiro para o Brasil, ou para qualquer outra pessoa, tu fica preocupado. Será que esse cara vai ter capacidade de te pagar depois? Ele disse que vai te pagar daqui a 5 anos, com 10, 12, 13%, o que for, de juros ao ano. Será que ele vai ter capacidade de pagar? Então, quanto mais o investidor desconfia da capacidade do governo honrar com aquele papel, menos ele compra. E quanto menos ele compra, mais o dólar sobe. E aí, quanto mais o dólar sobe, para o governo continuar atraindo investidores, ele faz o quê? Ele aumenta os juros. Ó, eu te pago mais, vem aí, eu te pago mais. Tem mais risco, mas eu te pago mais. E aí, na medida em que o juros sobe, a inflação sobe, o dólar sobe, a população enfraquece. Qual é a origem disso? Gasto do governo. Se eu sou um cara gastão, que gasto mais do que eu ganho, tu não vai emprestar dinheiro para mim? Vou cobrar mais juros. Vai cobrar mais juros. Pois é, porque tem mais risco. Eu vou cobrar mais juros. Só que no caso aqui, quando o país cobra mais juros, quem paga essa conta é a população. O que você acha que o brasileiro empreendedor tinha que fazer nos dias de hoje com essa relação fiscal tão conturbada? Olha só, Marcelo, eu comecei a minha vida trabalhando em 1991. E só para contextualizar, os mais antigos aqui, quem lembra do Plano Collor aqui? O Plano Collor foi em 1990, ele congelou a poupança do Brasil, ou seja, ele confiscou o dinheiro da poupança do brasileiro. Ele numa tentativa de baixar a inflação, ele cortou a demanda, a oferta e a demanda na raiz. Ele cortou a poupança da população. E quando você corta o dinheiro, aí as pessoas não têm mais dinheiro para comprar nada. E aí, obviamente, a inflação cai, que você diminui a demanda. Nesse momento, na década de 90, ali em 1991, foi quando eu comecei a vender. Ou seja, eu fui treinado num ambiente de escassez, porque não tinha dinheiro. Imagina, tomar o dinheiro de todo mundo. Pronto, agora eu vou começar a vender meu produto. Foi assim, minha carreira de vendedor começou quando todo mundo teve o seu dinheiro cortado. Não é? Então, ou seja, eu fui treinado num ambiente onde não tinha excesso, a gente tinha escassez. Depois a gente teve inflação de 86%
ao mês. Ou seja, o Brasil vivia uma situação muito pior do que a Argentina atualmente. Muito parecida com a Venezuela. Não chegou a ser Venezuela, mas era parecido, era do caminho, mas muito perto. Com inflação de 86% ao mês. Os preços nos supermercados eram trocados 2 vezes por dia. Então, eu comecei a ser treinado aí. Então, passei por isso. Depois veio o plano real. Depois veio as várias crises. A recessão na época da Dilma, quando houve impeachment. Eu passei por tudo isso. Em todos esses meses, Marçal, eu cresci. Todos, sem exceção. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu cheguei na tua pergunta. Como é que a gente faz nesse momento para crescer? É preciso estar conectado com a economia real. A economia real não é o mercado financeiro. A gente pode estar no mercado. Aí eu saio do equity, deixo o equity de lado e vou aqui para o negócio raiz. O negócio raiz é a economia real. Na economia real tem alguns valores, alguns pilares para a gente ser bem sucedido nela. Tudo começa aqui, na cabeça. Como a gente pensa, nossa forma de pensar, nossa mentalidade. Então, se eu sou um cara vitimista, eu vou sucumbir e vou naufragar no meio da crise. A gente tem que estar preparado para grandes crises. O Brasil está prestes a viver grandes crises. E a gente precisa estar preparado para grandes crises. Durante a crise, o dinheiro muda de mão. Durante a crise, algumas pessoas aproveitam a oportunidade da crise. Algumas pessoas vão ficar se lamentando durante a crise, outras pessoas vão aproveitar durante a crise. Percebe? Então, a mentalidade, a tua maneira de pensar, a tua forma de você se posicionar como alguém que vai passar pela crise liderando e não sendo atropelado por ela, em primeiro lugar, é a mentalidade. Então, por que eu cresci de 1991 até hoje? Todos os anos até hoje, eu fui melhor num ano que o ano anterior. Eu tive mais patrimônio no ano que no ano anterior. Eu vendi mais num ano do que no ano anterior. Por quê? Primeira coisa, mentalidade. É preciso ter uma mente blindada, uma mente que lidera, uma mente que governa, uma mente que esteja protagonizando em vez de se vitimizando. Primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa ter ferramenta. Uma ferramenta básica é vendas. Eu bato e martelo nisso. Quando você domina vendas, e aí vendas de diversos formatos, inclusive nas redes sociais, inclusive na internet, porta a porta que seja, liderando equipes de vendas, liderando o time de vendas. Ou seja, vendas é a ferramenta que traz dinheiro do mercado para dentro do seu negócio. Então, eu sempre foquei em vendas. 90% do meu tempo nos meus negócios são direcionados para vendas, para a geração de receita. Quando você domina essas ferramentas para você vender, não tem crise. Vai ter crise para outras pessoas, para você não vai ter. Não é que não tem crise, vai ter crise, mas você supera a crise vendendo. Terceiro pilar e último aqui para a gente fechar. Você pode ter uma mentalidade maravilhosa, você pode ser o melhor vendedor que existe, vender na internet, você influenciar, ter milhões de seguidores, ou você liderar time de venda. Você pode ser muito bom, mas se o seu modelo de negócio for uma porcaria, de nada adianta. O que eu quero dizer é o seguinte, um cara espetacular no modelo ruim vai ter um resultado medíocre. Um cara médio no modelo bom, ele vai ter um resultado excelente. Ou seja, o modelo de negócios é rei. O que eu quero dizer com isso? Existem modelos que pode ser o cara pode ser bom, pode ser estrategista. Você pode pegar aí o melhor dos melhores e botar nesse cara, mas se o modelo é ruim, acabou.